Olá! Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que é um prazer estar gravando essa palestra. Eu me chamo Flávia, sou professora no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e também sou uma colaboradora voluntária do Instituto Educacional Futuro da Ciência, que é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de apoiar e incentivar o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da pesquisa, da educação e do conhecimento em ciência. Bom, antes de falar dos mecanismos biológicos das defesas em si, eu gostaria apenas de contextualizá-los sobre quem foram os primeiros pesquisadores que abordaram esse tema e que fizeram trabalhos investigativos destes mecanismos biológicos. Então, é o biólogo russo L. Metchnikovic e o alemão químico Paul Ehrlich. Esses dois pesquisadores, inclusive, ganharam, compartilharam o prêmio Nobel em 1908 pelas suas descobertas. E o Metchnikovic ele fez um experimento muito simples, mas muito esclarecedor, que levou depois até onde a gente está hoje, sobre o que a gente chama de migração, como as células de defesa vão até o local da lesão. Então, na verdade, o que ele fez foi simplesmente espetar uma larva de estrela do mar com um espinho de uma roseira. E depois ele ficou acompanhando ao microscópio esse local em que ele tinha introduzido esse espinho e viu que apareceram algumas células que não existiam naquele local, Então, esse foi o primeiro registro de que algumas células vão até o local para reparar aonde tem essa lesão. Essas células, no caso, então, de organismos mais complexos, como seres humanos ou mamíferos, elas são produzidas basicamente na medula óssea, tá? E aqui está mostrando um osso do fêmur, da nossa coxa. E no interior, aqui onde a gente tem a medula, são produzidos essas células e também glóbulos vermelhos, que a gente chama então de elementos do sangue. Também são produzidas essas plaquetas, que são responsáveis por coagular, por estancar, quando a gente tem um corte, uma lesão, não permite que a gente fique sangrando para sempre, Então, esses elementos do sangue, eles são subdivididos em categorias e no caso das células de defesa, que são essas 5 aqui, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo e linfócito, a gente chama esse conjunto, dessas 5 células de leucócitos. Então, vocês provavelmente já ouviram esse nome. E qual é a origem do nome? Leuco é branco, do grego, e cito é célula. Então, esse nome leucócito diferencia no nosso sangue as células de defesa dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias que fazem o transporte de oxigênio. Então, esses nomes, embora eles pareçam estranhos e complicados, provavelmente vocês já se depararam com eles num registro de um exame de sangue, que vocês tenham feito. Então, a gente, quando coleta o sangue, faz a contagem global dessas células brancas, dos leucócitos, desses 5 tipos que eu falei para vocês, e a soma total deles tem que dar um número que está dentro de um valor de referência, Se você tiver com um valor acima desse valor de referência, significa ou que você está com uma infecção naquele momento, e aí então, o organismo aumenta a produção dessas células para se defender, ou também algumas outras situações patológicas, como por exemplo um câncer do sangue, uma leucemia, a gente também acaba tendo uma produção exagerada dessas células. Se você tiver com um valor abaixo, significa que não necessariamente você esteja doente, mas caso você entre em contato com o micro-organismo,
você tem uma chance maior de desenvolver uma infecção mais grave, porque você está com as suas defesas limitadas. Bom, aí para cada uma dessas células, né, existe um valor de referência, que é quando você se encontra numa situação saudável, e predomínio de uma em relação à outra, você consegue distinguir, por exemplo, que tipo de infecção ou que característica tem aquela infecção. Então, por exemplo, num quadro de infecção viral, você vai ter um aumento, um predomínio dessas células chamadas linfócitos, porque essas células são bastante especializadas em combater vírus, né? Agora, um ponto interessante, só pegando esse exemplo aqui, já que a gente está nessa situação atual de pandemia, o que se detectou é que aqueles pacientes que desenvolvem a forma grave do coronavírus, da Covid-19, eles têm um número baixo, eles acabam tendo um número baixo de linfócitos. Então, o que significa? Que eles não estão produzindo os linfócitos necessários para combater o vírus, né? Então, isso é um mecanismo importante da gente identificar a gravidade no caso da doença, né? Bom, falando do experimento do Metchnikov, mas também do que acontece biologicamente no nosso organismo, eu trouxe essa ilustração porque ela traz aqui exatamente o que ele fez, mas é o que acontece quando a gente tem, por exemplo, a introdução, aqui está representado um metal entrando na pele, né? E esse metal, ele está, obviamente, coberto de bactérias, né? A gente tem contato com os objetos têm micro-organismos. Então, quando há essa lesão, né, essa entrada, além de você ter esse tecido sendo rasgado, né, pela entrada aqui, você tem a introdução dentro do seu organismo dessas bactérias. Isso poderia ser não necessariamente por uma lesão mecânica, algo entrando, mas, por exemplo, quando eu entro em contato com uma bactéria ou com um vírus que está no ar, eu respiro e introduzo ele no meu organismo, o mesmo processo daqui para diante é o que vai acontecer. As minhas células que já estão nesse local, né, aqui está representando logo abaixo da pele, mas podia ser a célula que está na minha mucosa, no meu tecido do pulmão, né? Ela entra em contato com essa bactéria, que é o que está em verdinho aqui, e ao fazer esse contato, essa célula de defesa, que é a residente, que é a que já está lá, libera uma série de substâncias químicas que migram até um vaso sanguíneo, que está aqui bem próximo, né, bem adjacente, e essas substâncias químicas, elas como se fossem mensageiros, elas sinalizam para as células de defesa que estão no sangue, que são muito mais abundantes do que as que estão aqui no tecido. Então, elas sinalizam para que essas células de defesa passem aqui por entre a parede dos vasos e cheguem no tecido aqui que está sofrendo infecção para ajudar a eliminar essas bactérias, tá? Essa eliminação dessas bactérias, ela se dá pelo contato, então, das células de defesa com a bactéria e a célula de defesa engloba ela, um processo chamado de fagocitose, tá? Então, aqui eu trouxe um pouco mais detalhado, né? Simplesmente mostrando que essa bactéria que acabou de invadir meu tecido, meu organismo, ela tem no seu envoltório algumas proteínas específicas ou também açúcares e lipídios que são reconhecidos por as nossas células de defesa, para as nossas células de defesa começar esse processo de fagocitose. Uma vez que a bactéria está internalizada, ela está dentro da nossa célula de defesa, nossa célula de defesa produz uma série de substâncias, e eu já vou detalhar mais para frente, para então digerir, né, picotar e matar então essa bactéria, tá? Esse é um mecanismo.
Mas existe um outro mecanismo também muito eficiente, que é o lançamento pela célula de defesa, e aí a gente tem algumas células que são mais especializadas, que são os neutrófilos, né, que está o nome deles aqui. Essas células de defesa, quando elas estão no ambiente, que elas foram chamadas, que elas foram recrutadas porque está tendo uma invasão, elas lançam para o exterior delas o seu material genético, que é composto do DNA delas e algumas proteínas que envolvem esse DNA. Quando esse material genético que ela lança para fora, ele é muito gelatinoso e pegajoso. Então ele acaba capturando as bactérias que estão nesse meio. Isso a gente chama de rede, como se fosse uma rede de pesca mesmo. E a bactéria gruda e não consegue sair. E aí, nesse processo também são produzidas as substâncias químicas que vão matar essas bactérias, que eu já vou falar para frente, tá? Bom, então quais são essas substâncias que são produzidas? O que acontece com essas bactérias para que elas morram, né? A gente chama uma dessas substâncias de espécies reativas de oxigênio. E aí, o que eu quero dizer com esse nome, né? Espécies reativas de oxigênio? O oxigênio que a gente respira, ele é uma molécula bastante estável. Mas aí, dentro lá do meu organismo, pelas minhas células, ele vai sofrer algumas modificações químicas a tornar-se mais reativo e então capaz de matar esses micro-organismos. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Vamos olhar lá no nível molecular e no nível atômico. O oxigênio que a gente respira, ele está na fórmula molecular O2, ou seja, ele é composto por 2 átomos de oxigênio que compartilham entre si os elétrons. Os elétrons estão representados aqui de uma forma bem simples, né? Nessa camada, eles são representados nessas bolinhas vermelhas. Quando a gente tem o átomo de oxigênio, os átomos isolados, o que a gente percebe? Que esses átomos, eles têm alguns elétrons em pares e alguns elétrons que não estão pareados, certo? Quando 2 átomos se combinam e compartilham esses elétrons, a gente percebe aqui um melhor pareamento, tá? Um pareamento. Isso torna, então, esta molécula quimicamente mais estável do que elas em isolados, tá? Então, por elas serem mais estáveis, é assim que a gente as encontra na natureza e é assim que a gente respira o oxigênio, tá? Agora, dentro da minha célula, o que eu vou fazer com esse oxigênio para torná-lo menos estável, ou seja, mais reativo? A gente tem um conjunto de proteínas que são chamadas enzimas que possibilitam que essa molécula de oxigênio receba mais elétrons aqui nessa última camada, e aí, ao receber esse elétron, ele fica com esse elétron não pareado, sozinho. Essas substâncias com elétrons sozinhos, elas normalmente são instáveis. Por quê? Porque os elétrons não querem ficar sozinhos, eles querem parear com alguém. Então, a tendência desta molécula é fazer 2 coisas. Ou ela quer doar este elétron para alguém, ela não quer mais ficar com ele, ou ela quer pegar um outro elétron de uma outra molécula para parear com ele, para se tornar mais estável. Então, por essa necessidade de estabilização, por essa necessidade química, é que ela se torna mais reativa, né? Aqui eu coloquei molécula X, é uma molécula do nosso organismo que pode doar esse elétron em função
né, pela promovida, essa reação é promovida por enzimas específicas. Como esta molécula de oxigênio com este elétron desemparelhado é muito mais reativo do que este oxigênio aqui, a gente denomina ele de superóxido. Então, ele tem um nome para essa molécula e a gente produz essa molécula. Bom, num contexto onde eu tenho a situação inflamatória, eu vou ter várias células, né, de defesa e uma superprodução dessas substâncias, desse superóxido. Então, é fácil eu pensar que esses superóxidos, eles vão se encontrar. E aí, já que eles estão, né, ambos procurando elétrons para se parear, um deles pode facilmente doar o seu elétron para o outro e aí então se tornar mais estável. Então aquele que doa, né, o seu elétron, ele retorna ao estado do oxigênio molecular que a gente respira, né? E ele pode, obviamente, ser reutilizado de novo, acabar recebendo um elétron e formar superóxido de novo. Então é um processo contínuo. Aquele que recebeu o elétron, então ele vai ficar com 2 elétrons aqui, tá? E ele então se torna mais estável do que o seu precursor, né? Então o que recebe o elétron aqui acaba ficando mais estável, porém ele não é tão estável ainda quanto o oxigênio, tá? O fato dele ter esses 2 elétrons a mais aqui e esse outro átomo daí já não ter, também produz algumas características de reatividade, tá? Essa molécula que recebeu esse elétron aqui, né, vocês conhecem ela. Ela se chama peróxido de hidrogênio, quimicamente, mas vocês popularmente conhecem como água oxigenada. Então, a água oxigenada, ela, né, que a gente compra nas farmácias e é amplamente utilizada justamente quando você tem um corte, uma lesão, você coloca água oxigenada porque ela vai conseguir reagir com as moléculas dos micro-organismos que estão tentando invadir o seu tecido e aí vão tentar matar esse micro-organismo, né? Além de ter essa reação direta com os micro-organismos, a água oxigenada ela tem um outro papel fundamental nas nossas células. Na verdade, o papel mais importante dela para matar o micro-organismo é porque ela serve como precursora de uma outra substância que vocês também conhecem, que é altamente microbicida. Então, a água oxigenada, né, ela consegue reagir com a molécula de sal, que nós temos em muita abundância no nosso sangue, em todos os nossos líquidos corpóreos, dentro das nossas células. Ela reage, né, de novo, por meio de enzimas, com o sal, com o cloreto de sódio, e forma essa substância aqui, química, que a gente chama de ácido hipocloroso, mas que vocês popularmente conhecem como água sanitária. Então, a cândida que vocês usam para limpar a casa é nada mais, nada menos que, na verdade, esse ácido hipocloroso, ele pode trocar esse hidrogênio por um sódio e formar o que a gente chama de hipoclorito de sódio. Mas aí, quando você coloca no meio, essa substância, seja o ácido hipocloroso, seja o hipoclorito de sódio, ela é muito reativa, vai interagir com as moléculas dos micro-organismos e acabar matando eles, né? Então, eu já vou mostrar para vocês o que de fato acontece. Mas aqui eu gostaria de ilustrar uma fotografia de uma visão no microscópio, tá? Essa fotografia foi tirada no nosso laboratório. Você está vendo aqui, é uma célula de defesa, é um neutrófilo, que foi coletado e isolado a partir do sangue. Em azul é o núcleo, que é para a gente mais ou menos ter uma referência, né, das localizações.
E o que está marcado em verde é o ácido hipocloroso. Na verdade, ele não tem essa cor, né? Essa cor verde, essa fluorescência. Mas a gente fez o que? A gente colocou sobre essa célula uma substância química que, ao reagir com o ácido hipocloroso, fica fluorescente. E aí, a fluorescência verde só vai aparecer, então, aonde tem, no local da célula em que tem hipocloroso. E você vê que são locais bem pontuais. Ou seja, essa célula foi colocada na presença de uma bactéria, fagocitou a bactéria e está produzindo o ácido hipocloroso contido dentro desses fagossomos. Tá? Bom, o que esse ácido hipocloroso faz? Então, ele pode reagir com diferentes partes da bactéria e acabar matando ela, tá? Um exemplo aqui, uma ilustração mais específica, né? O que a gente vê aqui é uma bactéria íntegra, né? Com a sua parede celular ou membrana. Essa membrana é composta, por exemplo, de lipídios. O ácido hipocloroso, que está representado aqui como essas bolinhas, ele acaba reagindo quimicamente com esses lipídios e desajustando, desorganizando toda essa estrutura celular, de membrana celular. E aí ele acaba formando esses poros, essas bolinhas aqui são poros na membrana, acaba entrando água dentro da bactéria, ela perde uma característica que a gente na ciência chama como permeabilidade seletiva. Ela perde, ela fica permeável a qualquer coisa, e aí ela não suporta e morre, né? Isso é a primeira, do primeiro contato, mas esse ácido hipocloroso, ele também pode entrar na célula da bactéria, por exemplo, e reagir com o DNA dela e desestruturar todo esse DNA e limitar a capacidade da bactéria de se reproduzir, né? Além disso, ele também pode reagir com proteínas. Então, quando ele reage quimicamente com essas proteínas ficam todas desorganizadas, desarranjadas e perdem a sua função. Então, ele pode reagir tanto com a membrana, com o conteúdo genético ou com as proteínas das bactérias e acabar matando esse micro-organismo. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas Flávia, como que ele distingue entre reagir com a bactéria e não reagir com essas substâncias, com as membranas, com o DNA, com as proteínas das nossas próprias células, né, do próprio hospedeiro? Então, na verdade, de fato, o ácido hipocloroso ele não faz essa distinção, né? O que vai limitar ele de reagir com o micro-organismo e não com as células do hospedeiro é a contenção, né? Isso é um mecanismo importante. Então, por isso que as nossas células, elas fazem essa fagocitose e todo esse ácido hipocloroso produzido dentro daquela vesícula, dentro daquele fagossoma, ele fica contido lá, então ele vai reagir prioritariamente com a bactéria e não vai causar tanta agressão às nossas células. Mas tem a produção externa também, como eu mostrei para vocês, né? Tem aquela captura pelas redes dos neutrófilos e também existem outros mecanismos de ativação dessas células que acabam estimulando que essas substâncias sejam produzidas para o lado de fora. Nesse caso não tem como a gente conter. Então o ácido hipocloroso, essa cândida, né? Ele vai reagir com as substâncias do nosso próprio organismo. Mas a gente tem um conjunto de moléculas que está sempre vigilante e que tenta neutralizar esses oxidantes, né, esse hipocloroso ou outras espécies reativas de oxigênio que acabam saindo do controle. Então essas substâncias são chamadas antioxidantes justamente porque elas neutralizam os oxidantes. É o que eu chamei aqui de Liga da Justiça, porque eles ficam vigiando também o nosso sistema para conseguir conter, né, e não deixar que a produção de oxidantes ultrapasse um nível que se torne
eles se tornam danosos e eles acabam causando doenças, né? Então, ilustrando aqui, né, como no momento em que o superóxido escapou, imediatamente os antioxidantes vigiam e se mobilizam para neutralizar, para reagir com esse oxidante e não deixar então que esse oxidante reaja com a membrana, reage com o DNA ou com uma outra proteína. Então, o importante, né, para a gente manter um estado de saúde, o que a gente chama de homeostasia, é esse equilíbrio. A gente precisa produzir os oxidantes para combater os micro-organismos, mas a gente também precisa ter esse conjunto de antioxidantes que, no caso de um excesso desses, eles vão acabar sendo eficientes para neutralizá-los, certo? Bem, terminado, né, as nossas células de defesa reconhecem o micro-organismo, produzem todas essas substâncias químicas e matam o micro-organismo, elas não suportam tamanho trabalho, insulto, então elas acabam morrendo, né? Então, as nossas células de defesa que inicialmente têm esse contato com o micro-organismo, elas são células kamikaze, elas se suicidam em prol da defesa do organismo como um todo, né? E aí, quando elas morrem, quando essas células de defesa morrem, elas acabam liberando no meio e também na sua superfície substâncias químicas que atraem outras células do sangue que vão reconhecer isso também, essas substâncias aqui, e vão englobar tudo, toda a célula morta, com o conteúdo de micro-organismo que ela tem dentro, ou se forem com aquelas redes, elas vão englobar aquelas redes. Então, essas células aqui fazem esse serviço de recolhimento, como se fosse recolher tudo lixo mesmo, para limpar o ambiente e restaurar o funcionamento desse tecido, né? Então, essas células super importantes, elas vêm do sangue, são aquela parte que eram denominadas monócitos, né? Chegando no tecido aqui e fazendo esse papel, elas se modificam um pouco, então elas recebem outro nome, mas o que importa a gente saber aqui é que elas fazem esse reconhecimento, englobam todo esse material morto e encaminham todo esse material através da circulação linfática para o nosso sistema linfático, né? E aí a gente tem algumas glândulas, a gente tem linfonodos, nós temos o baço, o timo, que são órgãos que vão receber esse conteúdo, e aí lá a gente vai começar também um outro processo muito importante, que é a formação de memória, né? O que a gente chama de memória imunológica. Ou seja, todo esse processo ele foi desencadeado por um micro-organismo invasor que não fazia parte do nosso organismo. Agora, um outro conjunto de células aqui, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, participou desse processo. E agora um outro conjunto de células, que são os linfócitos, eles vão produzir, vão ser defrontados com esse material estranho para gerar a memória imunológica. Então, aquela célula que chegou nesse linfonodo, ou no baço, ou no timo, ela vai processar esse material que ela englobou, né? E vai pegar partes, por exemplo, daquilo que é estranho, seja uma parte da bactéria, ou seja uma parte do vírus, e vai colocar essa parte na sua superfície, tá? Quando isso acontece, essa substância, então, que está na superfície, que é estranha ao nosso organismo, é reconhecido por esse outro conjunto de células que a gente chama, então, de linfócitos, tá? E aí, no caso aqui, são linfócitos T, e nós temos vários subgrupos dentro desses linfócitos, tá? De uma forma geral, um desses subgrupos, né, que são os linfócitos, a gente chama de CD8,
O que que eles vão fazer? Eles vão reconhecer, vão ver que isso aqui, essa parte é estranha, vão se ligar nessas células, vão ter um contato físico mesmo com essa substância aqui e vão efetivamente matar essa célula aqui, para acabar com qualquer possibilidade desse vírus ou dessa bactéria que possa estar viva lá dentro ainda se multiplicar. Além disso, uma vez que essa célula teve um contato inicial com essa substância estranha, ela cria no seu conteúdo uma série de proteínas que são capazes de reconhecer de forma mais fácil caso o seu organismo entre em contato de novo com esse vírus ou com essa bactéria. Então, essa sensibilização inicial cria o que a gente chama então de memória imunológica celular. Por quê? Porque é a célula inteira que fica com memória capaz de reconhecer essa substância estranha num segundo momento, né? Um outro conjunto de linfócitos T é esse chamado de CD4, e aí quando ele entra em contato então com essa substância estranha, ele acaba estimulando outro conjunto de linfócitos, que são linfócitos B, e esses linfócitos vão então produzir os anticorpos. Então, os anticorpos que são produzidos vão ser, são proteínas, tá? Então, eles são muito menores que uma célula, e eles vão ser produzidos especificamente com relação para atuar contra essas partes aqui dessa molécula estranha. Então, a gente cria no nosso organismo dois tipos de memória. Um tipo de memória de proteína, né, que a gente chama de anticorpos, e um tipo de memória celular, tá? A questão é que esses linfócitos, eles ficam majoritariamente, as células, dentro do timo, dentro do baço, dentro dos linfonodos. Então, eles vão estar mais preparados para se defender quando esse vírus ou essa bactéria for carregado até ele. Os anticorpos já são proteínas que ficam circulantes no plasma. Então, eles rapidamente ligam, né, quando esse vírus, essa bactéria acaba invadindo o nosso organismo, eles rapidamente ligam nesse invasor e conduzem esse invasor também para o nosso sistema linfático. Então, são mecanismos distintos que se somam para a gente ter uma maior eficiência da nossa resposta de defesa. Tá? Agora, qual é a relação disso, né, com vacinas? O que as vacinas fazem em relação às nossas defesas, à nossa criação de memória, né? Então, eu trouxe aqui exemplos de vacina contra o coronavírus, né, que é algo que está bastante em foco na nossa condição atual, né, devido à pandemia causada por esse vírus. Então, o que a gente tem na produção dessas vacinas? Dentro da vacina, né, o que a gente pode ter é o vírus em si, mas que foi morto, tá? Ou porque foi superaquecido, ou porque foi reagido com substâncias químicas. Então, esse vírus morto, ele não se multiplica. Então, você pode receber ele não vai causar doença porque ele não consegue proliferar dentro de você. Porém, ele mantém na sua superfície, na sua estrutura, ele mantém as proteínas que são reconhecidas pelo nosso sistema imune como estranhas e todo esse processo que eu mostrei até agora, ele acaba acontecendo. Então, a gente tem o processo de fagocitose desse vírus, toda a produção, né, dos oxidantes, embora de uma forma muito menos intensa, porque a quantidade de vírus, como ele não se multiplica, é muito pequena,
né? Mas o mais importante é que, uma vez que ele é englobado pelas nossas células de defesas iniciais, ele é apresentado para os linfócitos e os linfócitos vão criar um sistema de memória. E aí, criando esse sistema de memória, se porventura você vier a entrar em contato com esse vírus vivo, ao tentar se multiplicar, esse vírus já vai ser rapidamente controlado. Então, em vez de levar dias para você controlar aquela infecção, em pouco tempo você consegue controlar ela e você acaba não desenvolvendo a doença. Então, por isso que é a importância das vacinas, né? De criar essa memória imunológica. Bom, e aí o contexto aqui, o que eu trouxe para vocês é que tipos de vacina, no caso do coronavírus, a gente tem, né? Então, a gente tem essa em que o vírus da vacina, ele está morto, né? Então, ele não se multiplica, mas ele consegue estimular, ativar o nosso sistema de defesa. Existe um outro tipo de vacina que é um pouco mais atual, que não tinha sido usado até então, que é essa que a gente chama de vetor viral. O que é isso? É utilizado um vírus que não causa doença na gente, no caso é um vírus, um adenovírus de um macaco, que ele na verdade serve como um veículo, tá? Então esse adenovírus tem dentro dele uma parte do material genético do coronavírus. E aí, uma vez que você recebe esse conjunto viral, né, uma partezinha do coronavírus com esse adenovírus, as suas células vão reconhecer essa parte que é do coronavírus, né, que foi processada e que foi produzido o antígeno, né, o estranho que é do coronavírus, e a gente cria uma resposta imunológica contra o coronavírus, né? Por que ele é seguro? Por que ele não causa doença? Porque ele só tem uma partezinha do coronavírus, que é essa parte de fora aqui, que serve para o nosso sistema imune reconhecê-lo. Mas ele não tem toda a maquinaria de multiplicação do coronavírus e de infecção. Então, o vírus também não consegue se proliferar dentro do nosso organismo, tá? Uma outra forma de vacina que existe contra o coronavírus é essa chamada de RNA, em que é só o conteúdo mesmo de RNA que está envolto por uma membrana, né, que está envolto por um conteúdo de gordura que foi feito em laboratório, né? Então é um conteúdo, embora biológico, que a gente chama de lipídio, né? Ele foi criado em laboratório, diferente desse veículo aqui, que é um veículo biológico, né? Que é um vírus. E também temos as vacinas que contém, na verdade, já a proteína pronta do coronavírus, que é essa que também fica do lado de fora aqui, também envolta por essa partícula de gordura, a gente chama de lipossomo, né? Assim como nessa do RNA, ela fica envolta, porque se você der isso aqui puro, tanto a proteína quanto o RNA puro, eles degradam muito rápido. Então você tem que ter esse envoltório de gordura. Mas o que acontece, de novo, o nosso sistema imune vai reconhecer isso aqui como estranho e vai criar a memória imunológica, sem a gente desenvolver a infecção, né? Então, para o coronavírus, atualmente, a gente tem esses 4 tipos de vacinas, né? E vocês devem estar se perguntando qual é de qual indústria ou marca, enfim. Então, eu destaquei aqui as que são usadas no Brasil, atualmente, né? Que é a Coronavac e que é essa da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e que também tem uma parceria com a Fiocruz na produção, né? Então, no caso dessa de Oxford, é aquela de vetor viral, que usa então um adenovírus com o material genético do coronavírus dentro, mas lembrando, só uma partezinha do coronavírus, que é importante para a gente reconhecer e fazer a memória imunológica,
mas que não é capaz de causar a proliferação do vírus, então causar doença, tá? Outro ponto importante, o material genético do vírus que está sendo inserido, ele não se insere necessariamente no nosso conteúdo genético, então não tem essa mistura, tá? Não precisa se preocupar, porque pode haver esses mitos, né? Outra questão importante aqui, outra vacina, quero dizer aqui, é a da Coronavac, que aí é o vírus inativado, né? Então, o vírus é morto e aí você produz a vacina a partir desse material morto, né? Então, essa vacina, ela foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e ela é produzida no Instituto Butantan, mas ela também foi produzida uma parte na China, porque a questão dessa vacina é que a produção dela, você tem que ter muito mais material de partida para produzir uma quantidade X do que as outras vacinas. Então, precisa uma escala de produção muito maior, né? Por isso que fez-se essa parceria com a Sinovac para que fizesse a produção, tá? Agora, outras vacinas que estão entrando também no Brasil, essa da Pfizer, né? Que é aquela de RNA, né? Que é o material genético do coronavírus envolto numa membrana de gordura, né? Que a gente chama de lipossoma. E um exemplo da que contém partículas do vírus, mas em termos de proteína e não de material genético, é essa da Novartis, né, chamada Novavax. Então, só para exemplificar para vocês uma marca que tem um tipo de cada forma de vacina, né? Bom, então é isso. Eu acho que nesse contexto atual da pandemia, né, a gente teve um desenvolvimento, os cientistas focaram muito na busca dessas vacinas e houve então um salto no desenvolvimento científico dentro dessa área, né? Aqui eu estou ilustrando uma foto de onde eu trabalho, né? Aqui é a entrada do Instituto de Química e aqui é uma visão aérea do Instituto, dentro, né? Isso aqui, esses 12 prédios aqui, todos esses prédios são Instituto de Química e ficam dentro da cidade universitária. Toda essa foto aqui é da cidade universitária da Universidade de São Paulo. E eu preciso então agradecer, né, todas, tanto pela infraestrutura quanto o apoio financeiro de algumas instituições. Então, um agradecimento à Universidade de São Paulo, às instituições nacionais que financiam as pesquisas, dentre elas o CNPq e a CAPES, né? E uma instituição do Estado de São Paulo, que é chamada FAPESP, que é fundamental também, eu diria que é a mais forte no apoio à pesquisa dentro do Estado de São Paulo. E o meu agradecimento também ao Instituto Educacional Futuro da Ciência, pelo convite a fazer essa colaboração e por essa iniciativa tão grandiosa de disseminação de ciência e educação em ciência. Obrigada.